Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos lá a mais uma aula da nossa disciplina Enfermagem e Pediatria do Instituto São Miguel para a turma de Gandu. Aqui quem está falando é a professora Eliane. Continuando o nosso assunto, hoje nós falaremos sobre a assistência em puericultura e vamos avançar um pouquinho no cuidado aí com os adolescentes. Gente, hoje, na nossa parte de assistência, nós vamos falar sobre a UTI PED, né? Que é a unidade de terapia intensiva pediátrica. Serão atendidas nessa unidade toda e qualquer criança que necessite de um cuidado intensivo e avançado, mas que tenha acima de 28 dias, né? E estejam gravemente enfermas. Por que até 28 dias, gente? Porque até 28 dias vai para a UTI NEO. Passou de 28 dias, a criança adoeceu, após 28 dias, ela vai para a UTI PED. E quais são os principais motivos, né, que vai levar uma criança para a UTI PED? Então, nós temos asma, né, grave, insuficiência respiratória também, as bronquites e bronquiolites, insuficiência cardíaca, insuficiência renal aguda ou crônica, né, pode ser um episódio, ou a criança pode nascer com isso. Doenças do sistema nervoso central, doenças metabólicas graves, né, como cetoacidose diabética, né, choque em consequência da sepse, infecção grave, como a pneumonia ou a meningite. Lembrando que em crianças tudo é grave ou tudo pode se agravar, porque tanto eles melhoram muito rápido quanto eles pioram muito rápido também. Ferimentos graves, né, o politrauma, ou um trauma específico, numa região crítica, né? Acidentes de carro, de bicicleta, skate, patins, queda de árvore. Tudo isso pode levar a criança a ter um ferimento grave. Um quase afogamento e o pós-operatório de cirurgias complexas. Gente, crianças, né, que estão criticamente doentes ou que estão evoluindo para um perfil crítico, eles precisam ser monitorados de forma cuidadosa. Então, esse tipo de criança precisa controlar a pressão arterial, a oxigenação, saturação, né, a temperatura, a frequência cardíaca e respiratória, porque são esses sinais que vão lhe mostrar a melhora ou piora do quadro, tá? Uma criança de 28 dias, ele não vai dizer para você o que ele sente. Ele não vai conseguir te responder. E já os adolescentes, pela fase que eles estão, eles podem não querer responder. São duas situações diferentes. Então, nós devemos estar atentos a isso. Nós temos que ter o feeling de observar o PED, o bebê, as respostas dele, as ações dele, né, as de dor, os reflexos de dor, por exemplo. E temos que ser pacientes em compreender o que o adolescente está dizendo sem falar, porque é um pouco difícil também, se não mais difícil. Por quê? Você pode ter aquele pensamento, nossa, mas eu quero ajudar, ele tá doente e não fala. Gente, é a fase da vida, viu? É a fase da vida deles, que é assim. E a internação, né, de uma criança, de um adolescente, de um bebê na UTI PED, gente, é muito complicado, é angustiante, tanto para nós quanto para a família. Para nós vai ser porque é mais um paciente que pode entrar e não sair. E para os pais, quando se fala em UTI, as pessoas só têm a visão de que só vai para a UTI quem está morrendo. Eles não têm a visão de que vai para a UTI quem precisa de um cuidado para que se desenvolva, para que melhore mais, tá? Para que tenha mais atenção. E isso assusta a gente. Olhem para lá. Olha o tanto de fio, as bombas de infusão, os monitores. Isso assusta. A pessoa olha para isso e vê aquele bebezinho pequenininho ali, dá medo. Então, nós temos que ter paciência. É angustiante, é desesperador até para alguns. E para nós que trabalhamos, é difícil também. Não acho. Com o tempo, eu não vou me preocupar mais, eu não vou mais sentir. Não deixe que isso aconteça com você. Se preocupe sempre, tá bom?
E qual que vai ser o papel do técnico de enfermagem dentro da UTI, né? Na assistência. Prestar assistência segura, humanizada e individualizada, né? Porque cada caso é um caso, sob supervisão do enfermeiro. Auxiliar. Aqui, gente, a literatura fala o superior, mas eu não gosto desse termo. Vai auxiliar as demais pessoas da equipe na prevenção e controle da infecção hospitalar, né? Seguir os programas de vigilância, preparar o cliente para consulta e exames, sempre. Colher e auxiliar o cliente na coleta de material, né? Sangue, fezes e urina. Realizar os exames de eletrodiagnóstico, por exemplo, os eletrocardiogramas. Registrar, anotar tudo que foi feito de acordo com as instruções do médico e do enfermeiro, auxiliar o cliente dando sempre as informações em relação à higiene, à alimentação, à utilização do medicamento, tratamento de saúde, ou seja, tudo que você vai fazer para o seu paciente, você tem que explicar, né? Você tem que orientar. Ou orientar o acompanhante, no caso das crianças, orientar os pais. Verificar os sinais vitais e as condições gerais do paciente, preparar e administrar medicações via oral, tópica, intradérmica, subcutânica, de acordo com a via de administração da medicação, tá? Cumprir as prescrições de assistência médica e as prescrições de assistência de enfermagem. Realizar o transporte do paciente, sempre de maneira segura. Auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência, que infelizmente acontecem muito dentro da UTI, realizar os controles dos registros da atividade do setor, circular e instrumentar em salas cirúrgicas, né, preparando de acordo com o necessário, se esse for o seu papel, e efetuar o controle de material diário utilizado. Porque, geralmente, nessas unidades, o material ele é bem específico, né, e ele vem de acordo com o padrão da unidade, vem aquilo exatamente. Então, perdão, gente. Se eu não uso de forma adequada o material, pode faltar para o meu colega. Por quê? Aquilo já vem programado. Perdão. Então, eu preciso me organizar. Porque se eu atrapalhar o plantão do meu colega, eu não estou atrapalhando o meu colega. Eu estou interferindo na recuperação do meu paciente. Controlar os materiais, os equipamentos e os medicamentos que estão sob a sua responsabilidade. Manter os equipamentos e a unidade de trabalho organizada. Gente, nossa, eu me atento muito a isso, viu? Executar as atividades de limpeza, desinfecção e esterilização de materiais. Propor a aquisição de novos instrumentos e a reposição daqueles que estão variados ou desgastados, ou seja, observar e informar o que está ficando impróprio para uso. Realizar as atividades de promoção na campanha de aleitamento materno, que é importante, e auxiliar na preparação do corpo após o óbito, que é importante, mas é muito difícil. Olhem lá, gente. Aqui é o manejo de um RN, né, de um bebê, um lactante, no caso, dentro de uma incubadora. E quais são os principais procedimentos? Preparo do berço, a recepção e admissão na UTI, a organização, né, das mesas, a organização do material de intubação, do aparelho de ventilação, do material de coleta de exames, do material para sondagem, do carrinho de emergência, do material de laringoscopia, do desfibrilador e do material de higiene. Gente, bora durante a nossa aula debater sobre a preparação desses procedimentos. Então, entre vocês, formem duplas e vocês vão escolher um desse procedimento aqui. E vocês vão falar durante a aula, tá bom? Se vocês quiserem gravar um vídeo durante o dia, só falando, porque vocês não vão ter acesso. Se vocês pesquisarem na internet e tiverem imagens para colocar durante a aula, também é legal. O que eu aconselho? Falem durante o dia. A minha dupla é com o Neylan e nós vamos falar sobre os materiais que são usados para intubação, tá bom? Para que os outros saibam o que vocês vão falar. Claro que vai ter dupla que vai repetir, né? Mas para não falar todo mundo a mesma coisa, tá bom, gente? Então, para hoje, nós vamos apresentar, né, verbalmente, oralmente, quais são os materiais para esses procedimentos. Os cuidados diários.
monitorização, oxigenoterapia, aferição de sinais vitais, avaliação do acesso venoso, né? E a punção também, coleta dos exames, administração de medicação, intubação, raio-x, controle de peso, aspiração e higienização. Gente, eu achei muito interessante isso aqui, olha só. O adoecer e a hospitalização configuram situações de mudanças significativas, tanto no crescimento da criança, podendo interferir no equilíbrio físico, emocional e cognitivo, além de causar estresse e dificuldades, muitas vezes incompreensíveis para o infanto. Analisem, né? Nós estamos aqui estudando, vocês estão aprendendo, e não será fácil. Agora imagine para uma criança que não sabe o que está acontecendo e vai ter sua rotina totalmente mudada. O medo, os anseios. Bora pensar um pouquinho, colocar mais amor na nossa assistência. Vamos verdadeiramente humanizar a nossa assistência. A assistência de enfermagem na adolescência, um momento complicado não só para eles, mas para nós e para as famílias também. Gente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele foi estabelecido, né, em 13 de julho de 1990, pela Lei 8.069, tá? E o objetivo é assegurar os direitos da criança e do adolescente em todos os âmbitos, e em especial na saúde e na educação. E no artigo 2, diz que considera-se criança para os efeitos desta lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos, ou seja, 11 anos, 11 meses e 29 dias, e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade, ou seja, 12 anos completos, 17 até 17 anos, 11 meses e 29 dias, tá? Apesar de ser amplamente conhecido no Brasil, infelizmente ele ainda não é realidade. De acordo com a Fundação Abrinq, em 2017, existiam aproximadamente 60 milhões e meio de crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos de idade. Isso correspondia, na época, a 29,6% da população do Brasil, sendo que 17,5% dessa população residia em região rural e 82,5% em região urbana. E ainda dizia que no Brasil, cerca de 55 milhões de crianças, de pessoas, né, vivem em situação de pobreza. Deste número de 17,3 milhões, desses 55 milhões, 17,3 milhões eram crianças de 0 a 14 anos de idade. Ou seja, 17,3 milhões de crianças em situação de pobreza. É um desafio para o nosso país, no enfrentamento, né, gente, a violência na infância, o trabalho infantil, a gravidez na adolescência, crianças em situação de rua, sem perspectiva de futuro. É um desafio muito grande. Infelizmente, as coisas não têm mudado, né? Ultimamente, nós temos visto, voltamos a ver casos chocantes de infanticídio, né? Mas, infelizmente, isso sempre aconteceu, só está voltando a aparecer. A saúde do adolescente é uma preocupação muito grande, gente, porque o adolescente, ele varia de acordo com o ambiente que ele está, né? Então, ele é muito influenciado pelo seu ambiente. Tanto que, na próxima classificação do CID-10, o vício em jogos e internet vai entrar como transtorno, como uma doença. Porque o adolescente, ele infelizmente tem a facilidade de desenvolver vícios. É por isso que geralmente é na adolescência que se inicia o consumo excessivo de álcool, o início da drogadição, tudo isso vem da adolescência. E quais são os principais problemas que acometem o adolescente? Acidentes, violência, gravidez precoce e drogadição. E geralmente estão associados à baixa escolaridade, né? E a condições de vida precária. Muitos até em situação de rua. Gente, não podemos considerar que o adolescente é um adulto. Ele também não é uma criança. Ele está num período de transição. Ele nem é adulto e ele nem é criança. Ele é um ser. E ele precisa ser respeitado por isso. Nem sempre eles vão cooperar no atendimento. Eles podem agir com hostilidade, com raiva. Você vai pensar, nossa, eu quero ajudar. Mas, geralmente, eles vão ficar ansiosos por interagir com estranhos. E não vão saber como lidar. E nem sempre eles vão apresentar simpatia, tá?
E claro, gente, é muito complexo. Você pode dizer, eu não fui um adolescente problemático. Parabéns. Nem todo adolescente é problemático, realmente. Mas boa parte é, então tenhamos paciência, tá? A educação sexual e as infecções sexualmente transmissíveis. Em 2017, o Ministério da Saúde já dizia que o Brasil vivia uma epidemia em que os jovens eles estavam sendo acometidos por ISTs, principalmente pela sífilis, por não praticarem o sexo seguro. E sem contar também que essa geração, eles não viram a AIDS, eles só ouviram falar. Então, eles não têm aquele medo que existia na geração anterior, porque a geração anterior ainda viveu o fim, né, o resquício da grande epidemia da AIDS. Hoje, a principal epidemia é da sífilis. Próxima atividade para hoje, para debatermos em sala de aula. Como que é o tratamento para a sífilis? Como que funciona o tratamento para a sífilis? Porque aqui está dizendo que não adianta, seria irrelevante tratar a sífilis em um adolescente sem considerar o seu parceiro sexual. Qual que é o tratamento para a sífilis, gente? Essa é a nossa segunda questão da aula de hoje, tá bom? Aqui são os dados epidemiológicos da sífilis, né? A sífilis congênita e a sífilis adquirida. Olha só, a taxa de detecção da sífilis em gestantes e a incidência da sífilis congênita tem crescido e muito no Brasil, olha só. A sífilis, gente, é uma epidemia entre os jovens, né? É um problema de saúde pública. Mas nós precisamos lembrar que a sífilis não é o único problema. Tem também a AIDS, né? O HIV, como nós falamos agora há pouco, a herpes genital, a hepatite C, a gonorreia. O mais alarmante entre os jovens de 15 a 24 anos é, como eu falei, porque eles não viveram o estigma da morte do HIV nos anos 80. Então, eles não têm medo, porque eles não sabem como é. Nós estamos vivendo uma pandemia de Covid e as pessoas estão vendo os outros morrendo, estão sabendo como as pessoas morrem e não tem medo. Imagina algo tão distante, porque quem nasceu, por exemplo, em 98, 99, quem nasceu em 97, nasceu tão distante da epidemia da AIDS. Imagine quem nasceu em 2003, 2002, no ano 2000 para cá, né? 2006, 2005, que são o pessoal que agora tá chegando aí com uns 14, 15 anos. Eles nem imaginam como foi a grande epidemia da AIDS. Olhem lá, aqui é o quadro das DSTs, das ISTs. Sífilis, gonorreia, herpes genital. Aqui é a forma de tratamento da sífilis. Eu quero que vocês nos expliquem, vocês pesquisem o esquema de tratamento, tá? E aqui, qual é a manifestação clínica de cada doença, que é importantíssimo para vocês observarem. HIV, hepatite B e C e HPV. A HPV que hoje a principal forma de tratamento, prevenção e controle é a vacina. Gente, em caso de exposição do vírus da hepatite, pode-se usar a imunoglobulina, né? Que é o anticorpo específico para essa doença. No caso da exposição ao vírus HIV, tem a profilaxia pós-exposição, né? Que é o uso do coquetel de medicamento até 72 horas após a exposição. Eu aconselho vocês pesquisarem sobre isso, se aprofundarem sobre isso, porque é interessante, é muito interessante a profilaxia pós-exposição. E continuamos o assunto na próxima aula. Dúvidas, chama no chat, galerinha.